Pode transmitir. Começou. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está no ar o Hangout desse domingo. Inclusive, nós estamos abrindo a temporada desse Hangout de conversas com pré-candidatos à presidência da República. Estreando essa nova fase, estamos aqui com a nossa convidada de hoje, pré-candidata à presidência da República, Denise Abreu. Boa noite, Denise. Tudo bem? Boa noite, Rubão. Boa noite, Regina. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos escutam, que são seus espectadores e comprovam no dia a dia o quanto você tem colaborado para o nosso país, para a conscientização do estado de coisas que temos vivido, neste momento tão importante, 2014, onde teremos as eleições e poderemos mudar aquilo que não mudou. Ok, Denise. Bom, nós temos muitas coisas, nós temos muita gente curiosa sobre a sua pré-candidatura. Bom, para começar, qual é o seu partido? E se você pode explicar como é que começou essa sua história de você se candidatar, ou se pré-candidatar, e qual o partido? Eu vou começar pela história, então. Eu passei pela administração pública durante basicamente 30 anos, fui procuradora do Estado de São Paulo de 1986 a 2003, quando fui convidada a entrar no governo Lula, fui subchefe adjunta para assuntos jurídicos na Casa Civil com o Toffoli, e depois galgada a posição de diretora da ANAC. Essa minha vivência na Procuradoria, onde eu tive a grande honra de, no governo Mariposa, ter sido convidada a exercer cargos políticos como a chefia de gabinete da Secretaria do Estado da Saúde, chefia de gabinete da Assistência e Desenvolvimento Social e acumulando com a FEBEM, juntamente com a experiência que vivi no governo Lula e especialmente na ANAC, me prepararam administrativamente para que eu pudesse ter uma noção de como funciona o maior Estado da nação e como funciona também o nosso país. Saí da ANAC renunciando, tendo sido vítima de um enorme assassinato de reputação, segundo alguns da imprensa, sem precedente, especialmente com uma mulher nesse país, que é a estratégia utilizada pelo PT para se livrar dos técnicos que são convidados a ajudá-los a administrar a nação, porque os quadros petistas não dão conta per si de inovarem e adotarem novas metodologias administrativas, e depois ele tem que se livrar dessas pessoas que passam a incomodá-los por não concordarem com alguns desvios de conduta e ilegalidades praticadas. Saindo, então, da ANAC, eu passei por uma reestruturação pessoal, uma reestruturação espiritual, estudei muito, avaliei muito e acabei sendo convidada agora, em 2013, para integrar os quadros do Partido Ecológico Nacional, que é um partido que tem 1 ano e meio, que, portanto, nunca participou de nenhuma eleição majoritária e se colocou no interesse de lançar uma pré-candidatura à presidência da República e uma candidatura a posteriori, quando a lei eleitoral assim autorizar, própria. Isso me gerou um grande interesse, porque nesse partido, além de tudo, você sabe que existem hierarquias que devem ser ultrapassadas, independentemente da qualidade dos quadros que ali estão. O Partido Ecológico Nacional nascendo agora, com uma estruturação... Denise, me perdoe a interrupção. O partido, como é que é o nome do partido mesmo? Partido Ecológico Nacional. PEN seria. Cuja finalidade... Oi? PEN. A sigla. Isso, tem 51. Uhum. Então, e aí qual seria... E eu perguntaria, esse é um partido que não tem ainda um posicionamento ideológico, quer dizer, ele é ecológico. Agora, ele é de oposição? Então, em verdade, essa nomenclatura Partido Ecológico Nacional já parte de uma premissa diferenciada. Não é um partido ambientalista, mas é um partido que se pressupõe em termos de sustentabilidade do humano, com
todas as características e valores conservadores para que você possa dar a sustentabilidade ao humano. Isso me gerou interesse, entrei no partido, os filiados acabaram se mobilizando e lançando a minha pré-candidatura em um veículo do Grande ABC, e a partir daí nós começamos a ser entrevistadas e tentando consolidar essa pré-candidatura com todos os percalços que o PT e o Palácio do Planalto vem colocando para essa consolidação. É um partido de oposição que vai se marcar como tal. Estamos revendo o estatuto do partido, algumas definições que ainda não estavam muito claras estão começando a ser revistas, mas sempre na linha da consolidação dos valores conservadores da sociedade. Pois bem, você tem algum tipo, a chapa que você tem uma pessoa já como vice também na sua chapa? Então, nós convidamos a Federação Nacional da Polícia Federal a integrar, apoiando a nossa candidatura. Houve uma ruptura, inclusive, com a CUT, porque a FENAPES participava da CUT, integrava a CUT, e um dos representantes, porque vários policiais federais se filiaram ao partido e sairão candidatos a deputados federais, um dos participantes se colocou à disposição também para ser o vice da chapa, marcando a posição de que a Polícia Federal nos apoia. Evidentemente, a chapa ela não está consolidada, isso só ocorrerá em junho, e alguns diálogos estão sendo estabelecidos para ver se efetivamente nós vamos manter essa linha ou se vale a pena nós nos coligarmos com algum outro partido menor que tenha um representante com os mesmos propósitos que os nossos, para que haja um vice, e aí o nosso vice seria um candidato a deputado federal. Isso ainda não está definido claramente, porque nós estamos em diálogos ainda com uma personalidade que é do nosso maior interesse para que esteja conosco neste projeto, e eu ainda aguardo a posição dele. Ok. Agora, eu queria saber de você o seguinte, eu estou aqui pesquisando uma série de informações que vieram para mim, e eu queria saber quem é esse tal desse Ucho Haddad dentro da sua administração ou da sua equipe. Porque eu recebi uma série de denúncias desse cara, tipo, ele estaria envolvido no dossiê das Ilhas Caimã, que ele está cheio de pendengas judiciais, ele também tem um blog, e ele estaria ligado a você. Isso procede? Não, o Ucho não faz parte da minha campanha, nem poderia. Ele é um jornalista que me conheceu na ocasião da CPI e fez toda a cobertura da CPI, sabe, dos bastidores e da fórmula utilizada pela destruição de reputação. Desde então, de 2007, o Ucho vem cobrindo todos os meus movimentos. E um dos meus movimentos, que é o derradeiro agora, é a pré-candidatura à presidência da República. Perfeito. Então ele não tem nenhum tipo de vínculo, porque eu conhecia esse blog dele há um tempo, mas eu vou te confessar que somente na semana passada, numa conversa com amigos biojornalistas, aí me passaram um histórico dele, e ele tem passagem na polícia desde 92, ele é um cara cheio de pendengas e não sei o quê, e eu acredito também que no seu caso seria legal você colocar os seus potenciais eleitores. Eu não tenho nenhum jornalista na minha campanha, eu tenho apoiadores, são pessoas que confiam nas nossas propostas, que entendem que a gente tem condição de prometer e tirar do papel o que prometemos, que esse é o grande problema do Brasil, porque prometer todo mundo promete, Lobão. Agora eu quero saber quem é que tem a competência técnica e administrativa para poder implementar aquilo que foi prometido. E, exatamente nessa linha, eu tenho vários apoiadores, jornalistas ou não, e um deles, que vem fazendo a cobertura, nem sei se apoia a candidatura ou não, mas pelo menos está cumprindo a candidatura, já que a grande imprensa sabe, mas por intervenção do Palácio do Planalto, é muito difícil eu conseguir chegar com essa pauta na grande imprensa, e ele é um dos jornalistas que vem veiculando
e repercutindo de forma que aqui e acolá na imprensa vem caindo a pré-candidatura. Isso é uma estratégia, Lugão, porque meu nome aparecendo como uma das grandes candidatas veiculada pela grande mídia, eu acabo caindo nas pesquisas. Isso pode alterar o destino da candidatura, especialmente de Dilma Rousseff, porque eu sou uma pessoa que representa claramente o anti-PT e a luta pela retirada do poder deles e introdução de uma nova forma de administrar a administração pública, que nada mais é do que os resgates dos valores anteriores que tínhamos nesse país e que foram totalmente destruídos ao longo desses 12 anos. E me diz uma coisa, a gente sabe que o PT inchou a máquina pública, né, essa orgia de contratações, nomeações do funcionalismo público, e a gente tem uma noção mais ou menos clara de que vai ser uma África para qualquer candidato que se eleger, que não seja do PT, poder administrar essa máquina pública que vai ter todo esse pessoal, esse contingente que vai fatalmente fazer camas de gato, obstáculos, sabotagens e tudo mais. E você, como está no partido pequeno, como é que você vê isso? E em vendo, como é que você poderia dar uma volta em cima disso de uma maneira eficaz e ter uma voz ativa em relação a todo esse inchaço? É ótima a sua pergunta, porque a gente ficou debatendo ao longo desses anos o mensalão e a gente esqueceu que existe um diarião, porque, na verdade, a metodologia do PT foi substituída. Ao invés de você dar dinheiro dentro da Câmara para aprovar algumas leis e tal, eles negociaram um rateio de cargos com todos os partidos e, por isso, inflaram a máquina administrativa e detêm o poder das votações através dessa negociação e rateio de cargos. A nossa proposta é exatamente antagônica a tudo isso. Eu acho que a gente tem figuras hoje um país extremamente competente, como você, que seria um excelente ministro da Cultura, por exemplo, dentre inúmeras outras pessoas que podem, sim, compor com seriedade um governo. E é a partir dessa premissa que a gente se coloca à disposição para enfrentar essa guerra. É uma guerra contra o gigante, e, no mínimo, veicular para o país quais são as realidades do fato, não mais maquiadas pelos marqueteiros políticos. Por outro lado, como eu tenho esses 30 anos de experiência na administração pública, só trabalhando com a defesa do horário público, com a defesa da legalidade, fui trabalhar no governo federal, num posto-chave que afunila todas as matérias de todos os ministérios, sei exatamente como eles fizeram para deixar a administração pública carcomida e infiltrada. Entendo que, no primeiro ano de governo, em que todos os governantes acabam dedicando ao conhecimento da máquina administrativa, a gente ganha uma certa velocidade, porque isso nós, e certamente a equipe que comporá, já conhecemos a máquina administrativa e exatamente aonde foram colocadas as armadilhas em que o novo governante possa vir a cair. Então, eu entendo que a gente consegue agilizar e ganhar pelo menos um ano a mais de governo. E compor com pessoas e com instituições e diretrizes que sejam absolutamente afinadas com o resgate de uma administração pública no modelo de Estado, que não se pense como governo. Enquanto nós tivermos governantes que administram um país e implantam projetos de acordo com os seus interesses, que duram 4 anos e podem ser renovados 4, nós nunca avançaremos rumo ao desenvolvimento desse país com seriedade. Agora, Denise, fora a máquina pública, que fica ainda com esses milhares e milhares de funcionários públicos espalhados por todos os cantos, nós temos o Congresso Nacional, esses partidos, aí o PMDB, que faz aliança com todos os partidos que estão na situação. E como é que você faria para compor uma aliança dentro do Congresso Nacional?
Olha, Lobão, eu vou até dizer uma coisa para você. Eu entendo que dentro de qualquer partido devem existir pessoas, juristas, com capacitação técnica. O problema é que as indicações que vêm dos partidos também são indicações maculadas. Eles indicam pessoas que, independentemente da capacitação técnica, são do jogo e do interesse maior daquele próprio partido. Eu acho que o que tem que ser detectado é a qualidade do cidadão, de forma que você possa ter dentro da administração pública os melhores, que se dediquem a dar o seu melhor. Mas será que a cultura política do Brasil vai permitir isso? A gente tem o Edson Lobão na Minas Energia, a gente tem diletantes em todos os ministérios, a gente sabe que nenhum deles vale nada, nós temos 39 ministérios jogados às traças, com diletantes, com influências políticas, e isso daí, como é que você pensa que você, com a sua administração, pode coibir isso, ou modificar isso de uma forma ou de outra? Primeiro passo, Lobão, é o enxugamento da máquina administrativa e a diminuição desses ministérios e secretarias absolutamente desnecessárias. Sim, são quase 40 com o João Santana, é o 40º ministério. Mas, por exemplo, o Ministério como o das Minas e Energia é um ministério absolutamente estratégico e tem lá um diletante, né, um cara que é um pau-mandado do Sarney. Tem esse Sarney que também, a família Sarney, esse pessoal do Maranhão, também que manda e desmanda no governo, sabe-se lá Deus por que essa autoridade toda, né? Esses caciques todos, como é que você iria lidar com esses caciques, né, que estão aí, são cadáveres ambulantes, que estão aí há 60, 70 anos? Então, eu vou te dizer uma coisa bem com o pé no chão, não. Se chegar ao segundo turno, o bloco de oposição vem junto apoiando. Então, acho que você já amplia a possibilidade de quadros. E que você tem os outros partidos de oposição verdadeira, né? Não o plano B do Lula. Mas, como é que é? Desculpa, oposição verdadeira no Brasil, eu não sei não, qual é. A oposição que eu estou te falando é que se diz, que se coloca como oposição, pelo menos, e que não está na aliança com o Partido dos Trabalhadores como uma alternativa de plano B se a Dilma não for eleita. Mas eu acho que aí você amplia a possibilidade de quadros e do seu poder de negociação. Agora, ceder aos grandes caciques partidários que destruíram este país será exatamente o oposto de tudo que nós estamos propondo. E a gente tem como proposta não uma carreira política. A primeira entrevista que eu dei, desde logo, eu já disse que eu estou contra a reeleição, porque eu acho que o posto de presidente da República não pode, em hipótese alguma, perpassar pela ideia de uma carreira política. Mas você acha que 4 anos é suficiente? Você acha que 4 anos é suficiente para você pegar e fazer uma mudança radical que nós estamos vivendo há 12 anos e em 4 anos você, sem reeleição, você acha que é o suficiente? Eu acho que em 4 anos dá, no mínimo, para rever o estrago administrativo, desde que você conheça a regra, a legalidade e como é que foi distribuída a administração pública de forma a destruí-la. Eu acho que 4 anos é o suficiente para você reestruturá-la. Não precisa reinventar a roda, as pessoas ficam em campanha eleitoral, fazendo promessas de grandes obras que aparecerão, como se estivesse reinventando a roda. E, em verdade, o resgate da administração pública e dos valores da sociedade já será um grande ganho para o próximo governante que vier, na medida em que eu não me coloco à disposição para uma reeleição, para que este, sim, dê continuidade e aí implemente o desenvolvimento. O estrago de 12 anos, da forma como foi feita, em que a população não tem nem consciência do que está acontecendo, evidentemente vai levar 20 anos para ser recomposto. Mas alguém tem que começar, e o começo é a reestruturação da máquina administrativa, quer seja em termos do executivo, como na reforma do judiciário, que é premente, e do legislativo também. Se isso for realizado, o próximo governante pode chegar para fazer todo o desenvolvimento necessário ao país.
Essa é a realidade, porque todo o resto... Olha, Denise, acho que você congelou. Tá me ouvindo? Congelou. Ah, tá. Voltou? Ó, agora sim, eu fico imaginando coisas, assim, você sendo de oposição, eu deduzo, por exemplo, esses programas de assistencialismo, Bolsa Família, Bolsa não sei o que, Bolsa do Lei Rouanet, cotas, essa coisa toda, como é que é um cancro na administração de qualquer país? A Petrobras, que está caída, está falindo, toda a infraestrutura caída, como é que você vai poder dar uma guinada radical em relação a isso? Tudo isso é o resgate da máquina administrativa que eu te falei. A revisão desses programas assistencialistas que não geram o desenvolvimento nem do indivíduo e menos ainda da sociedade, assim como a revisão dos contratos e das negociações que foram feitas pela Petrobras, especialmente em relação ao pré-sal, que é de vital importância que o próximo governante aprofunde o estudo com relação ao pré-sal. Ele está todo rateado para outros países. O governo Dilma se nega a assumir privatizações, que eu acabei criando até um neologismo de estrangeirização. Ao fim e ao cabo, é muito pior, porque não foi privatizado para grupos brasileiros que tinham interesse, sim. Há uma estrangeirização. Eles rateiam e entregam para os países com os quais têm aliança para a concretização do projeto bolivariano que nós conhecemos e que está em velocidade galopante para ser implantado no Brasil. É uma espécie paradoxal de internacionalização nacionalista, né? Porque exatamente. E agora, isso daí é uma coisa que politicamente deve ser muito complicada. Os vínculos que a gente está criando, o governo, né, está criando com Cuba, com Venezuela, com aquelas ditaduras da África, com a China, e a gente vai passando a Europa, os Estados Unidos, a política externa está toda mais ou menos nesse... Tem um Fórum de São Paulo, que é uma coisa que agora, a partir de algum pouco tempo atrás, todo mundo percebeu que é uma realidade. Dentro desse aspecto da política internacional, como é que você vai redirecionar essa política internacional? Eu tive algumas reuniões já com o general Fakash, que foi chefe das 3 armas de Israel e do Mossad durante um período muito crítico do mundo, entre 2000 e 2006, uma celebridade em Israel. A gente teve a oportunidade de conversar muito sobre política internacional. Tenho certeza que existem países muito preocupados com o destino do Brasil e com a política implementada pelo PT. Engana-se que não há mobilização internacional em relação ao que está acontecendo no nosso país. Eles têm uma necessidade muito grande de ter contato com pessoas que passem a verdade dos fatos, de forma que a gente consiga construir um novo bloco de apoio. Na verdade, não é nem construir, é resgatar o bloco de apoio que o Brasil sempre teve, com quem o Brasil sempre se relacionou, e que foi totalmente redirecionado depois que o PT assume o poder. Então, os diálogos eles já vêm acontecendo. Eu tive a oportunidade, no ano de 2008, de trabalhar na Junta Interamericana de Defesa, de olhar o Brasil de fora, junto com outros 26 países que integram a Junta, de participar de reuniões que, ao fim e ao cabo, terminavam no Pentágono, as preocupações tanto do Pentágono quanto do olhar dessa junta com relação ao Brasil. A gente colheu muita informação, estabeleceu contatos e sabe que outros países, com muita seriedade e preocupadíssimos com o estado das coisas do Brasil, podem sim restabelecer relações a depender de quem estiver no poder. Certo. Agora, nós sabemos que internacionalmente o Brasil é um grande fiasco, em Davos foi um fiasco, as pessoas ficam inclusive
meio constrangidas com a canastrice da propaganda do governo. Apesar da propaganda ainda aqui, por incrível que pareça, ter gente que acredite no que eles falam. É claro que a gente sabe que temos, dentro do tabuleiro de xadrez, a política internacional vai interferir muito nessa próxima eleição aí, porque essa fuga de capitais, o descontentamento geral, a bronca que a Dilma levou da Angela Merkel agora foi uma coisa super sintomática, não é verdade? E agora, ao mesmo tempo, você mesma falou no início do programa sobre os estudantes, etc. e tal. Nós temos agora essa infestação doutrinária comunista em todas essas universidades. Isso está crescendo cada vez mais. Nós estamos o quê? Na verdade, desde 94, nós temos uma doutrinação ostensivamente de esquerda. Isso sem falar da época que eu estava no ginásio. Mas agora a gente sabe que tem gerações que foram criadas como se isso fosse a única coisa que funcionasse, e ai de quem não é assim. Como é que você acha que o teu governo vai lidar com esse bando de gente doutrinada? A gente já falou sobre os subvencionados, né? Sobre bolsa e tudo mais. Mas os doutrinados mesmo, os estudantes que estão recebendo essa lavagem cerebral toda. Bom, a qualidade do ensino no país é tão precária, inclusive nas universidades, que eu vou dizer uma coisa muito francamente para você. Até os que se acham doutrinados não foram doutrinados, porque não conhecem doutrina alguma. Uma vez que não, eles só recebem isso. Doutrinas para poder compará-las. O que acontece é que o politicamente correto introduz, através de novas religiões, através de temas de debate mais modernos, uma noção de que apenas a esquerda é humanista. E é essa a visão da grande maioria da juventude, é o humano. Vamos defender, então, o humanismo sem ter a menor noção de que por trás desse discurso humanista existe, sim, uma doutrina. Existe uma doutrina de esquerda. Mas eles não têm consciência do governo, né? Essa é uma coisa específica. Além de todo esse paradigma politicamente correto que paira no mundo, que é bastante idiota, nós temos uma política ostensivamente doutrinária comunista, não é assim nem de esquerda, comunista, é Fidel Castro, é Cuba, essas coisas, esses símbolos, Che Guevara. Você vai no Twitter ou no Facebook, você vê os avatares, todo mundo de boininha, de barbichinha, olhando para o horizonte altaneiramente. Quer dizer, essas pessoas acreditam nesse negócio mesmo e foram levaram goela abaixo isso, e isso já há várias gerações. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que, além de todo esse contexto internacional politicamente correto, nosso país está ostensivamente vivendo um clima comunistoide por parte do governo, doutrinando toda uma geração que sai aí fazendo essas coisas todas que a gente tem visto por aí. Esses MAVs que são a grande censura da internet, quiseram derrubar no outro Hangout. Você viu o Alex no início tendo que botar mais de 20 pessoas, o nosso administrador, tendo que botar mais 20 pessoas para poder falar com o Google, com o YouTube, não sei o quê, para a gente se manter aqui no ar. Quer dizer, isso tudo isso é um absurdo, né? Nós estamos vivendo uma ditadura velada com toda a severidade da censura e da opressão ideológica, né? Eu quero saber exatamente disso. Como é que pode ser revertido isso em 4 anos, como você falou? Então, mas é que eu acho que isso não é nos 4 anos de governo. Aí está teu grande mérito, Lobão. E é exatamente por isso que a cada dia que passa você tem mais ouvintes e espectadores. Porque você não simboliza, enquanto imagem, o que a esquerda diz que é um conservador. A esquerda taxa o conservador de retrógrado, reacionário e antiquado. As nossas imagens, quer seja a sua, quer seja a minha, e de N outras pessoas, demonstram
que ser conservador não implica de maneira alguma em ser retrógrado e reacionário. E a partir dessas imagens que a juventude pode entender que não é politicamente correto se dizer humanista e de esquerda. Então, eu acho que todo o processo de convencimento perpassa pelo trabalho que você vem fazendo, que inúmeras outras pessoas vêm também desenvolvendo, seja nas redes sociais, seja no Twitter, que eu tenho me colocado à disposição de fazer. Vamos mostrar que o politicamente correto é ser, sim, alguém que sabe o que são valores e que estabelece isso como o ponto de partida e de chegada de qualquer alteração e mudança no destino da política nacional. Então, eu acho que começa por aí. Nos 4 anos de governo, evidentemente, a área de educação tem que ser a mais valorizada. Seja para avaliar a questão sob o ponto de vista meramente educacional, seja por questões de segurança pública. Eu costumo dizer com as pessoas que eu debato que o meu maior foco na área de segurança pública é não deixar que a criança e o adolescente cruze a fronteira da criminalidade. É um investimento nessas instituições que antigamente chamavam CPEM, e cada uma agora ganhou um nome no Estado, de forma que você mude o modelo prisional que você tem por um modelo educacional, de reinserção na sociedade. Só aí você já tem um grande ganho, porque são estes que cruzaram a fronteira da criminalidade. Muitas vezes, por acaso, porque é menino, acabam sendo treinados e escolados a serem grandes criminosos. Então, a meu ver, o cerne de tudo está num mega projeto não inovador, mas de resgate, da educação neste país. Muito é bom. difícil, alguém tem que tentar. Agora, Denise, tudo bem, eu concordo com você, a gente está vendo um movimento da sociedade civil muito grande, principalmente na faixa mais esclarecida. A gente estava falando com o Rodrigo Constantino, com o Olavo, sobre isso, a gente virou best-seller, barará, barará, mas, ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, a gente sabe que é uma faixa ainda muito exígua da sociedade, muito incipiente, que, a princípio, a gente olha e não vê um número necessário, que por mais que esteja crescendo, e a gente verifica que isso está acontecendo, mas para que a gente realmente tenha uma representação suficiente para derrubar esse governo, né? Esse é que é o nosso grande temor e é o que fica bem evidente, você não acha? É isso? Com certeza. É um trabalho muito difícil de ser realizado, de muita coragem, você conhece quais são as estratégias deles, não é tão fácil se colocar em exposição, em um foco, onde você aponte a problemática e todo o engano que se faz em cima de uma população absolutamente despreparada, porque não teve oportunidade real oferecida pelo governo de educação sem ideologia. Nunca lhes foi dada a oportunidade de refletir e tirar as suas próprias conclusões. É exatamente esse o trabalho que a gente tem que fazer. Eu tenho tido muito contato com o Nordeste e eu estou surpresa. Existe uma indignação enorme dentro do Nordeste, inclusive pelos que recebem o Bolsa Família, contra este governo. As pessoas chegaram num ponto de aversão em que o comentário é: eu não aguento mais olhar a cara dessa pessoa que nos governa. É verdade. Agora, eu sinto isso também. Quando eu viajo, por mais que a gente tenha vários redutos, que serão sempre bolsões, mas cada vez mais crescem em todos os lugares, inclusive no Nordeste, que é um reduto bastante petista, Pernambuco, Belém do Pará, no Norte também. Eu sinto, eu acho que está todo mundo mais ou menos animado quanto a isso. Agora, eu queria também, falando sobre infraestrutura, etc. e tal, você dirigiu a ANAC e você estava justamente naquele episódio do acidente da TAM em São Paulo, foi em 2007, né? Acho que foi 2007. 2007. E você justamente entrou numa barafunda terrível, né? Porque foi um episódio cheio de coisas
obscuras que não vieram à tona e que você parece que você acabou sendo devidamente fritada. É isso que aconteceu? Eu participei da pastelaria do PT, onde primeiro eles moem a carne e depois eles fritam. Mas, de qualquer maneira, a visibilidade dos desgastes que vinham acontecendo entre a nossa condução na ANAC e o governo ocorre com o acidente da TAM. Mas isso se inicia 10 dias depois que nós assumimos a ANAC, quando a gente foi chamado na Casa Civil pela Dilma, que ainda era ministra-chefe da Casa Civil, e ela nos deu a ordem clara de que a Varig iria falir, que o governo não interviria no mercado, que isso era um problema de mercado, e que era, então, para elaborarmos um plano de contingência para distribuição das rotas internacionais para a TAM e das rotas nacionais para a Gol. Até tinha uma justificativa técnica, porque a TAM contém equipamentos que consegue atravessar o Atlântico, e a Gol ainda não, os equipamentos dela teriam que ter uma parada técnica, e não dá para fazer parada técnica para encher combustível no meio do Atlântico. E por esse motivo era esse o rateio. Começamos a elaborar o plano de contingência e, 15 dias depois, os mesmos diretores foram chamados na mesma sala pela mesma ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, onde ela disse que havia uma denúncia, e aí nós descobrimos como que estava acontecendo, uma denúncia de que metade da diretoria estaria fazendo lobby para a TAM e a outra metade para a Gol, porque nós estávamos, então, rateando as linhas da Varig entre eles, que era uma ordem do próprio governo. E, o que acabou acontecendo mesmo, né? Virou um oligopólio onde é que as duas reinam soberanas. É isso aí. E aí eu retruquei, porque eu primo muito pela verdade, até alertei que fofoca por fofoca, também havia uma fofoca de que ela fazia advocacia administrativa para o compadre do Lula, Roberto Teixeira, que tinha acabado de ser contratado para ser o advogado da Varig, que, entre aspas, salvaria a Varig. E por este motivo o governo muda de discurso em 10 dias e começa um tiroteio inigualável numa agência reguladora que tinha 20 dias de instalação, que não havia previsibilidade orçamentária, o governo Lula, com incompetência absoluta, cria uma agência reguladora sem prever orçamento para ela. Então, no primeiro ano de gestão da ANAC, a ANAC tinha que passar o chapéu, pedindo dinheiro para o governo e utilizando o restinho que havia deixado no antigo DAC, que a ANAC sucedeu, porque ela estava absorvendo o DAC. Bom, com todas as pressões exercidas pelo Roberto Teixeira para que essa empresa fosse, então, vendida para o chinês, que representava um fundo americano chamado Metin Patterson, sabidamente um fundo que só compra empresas abutres, é um fundo abutre, só compra empresa que já está podre mesmo, e que, por ter uma limitação de 20% de capital estrangeiro em empresa nacional, isso está na lei, em que pese o senhor atual ministro Moreira Franco ter dado uma entrevista na Piauí de julho, dizendo que isso é antiquado, antiquado muda a lei. Há uma limitação legal no Código Brasileiro de Aeronáutica de 20% de capital estrangeiro, e isso é assim no mundo inteiro para preservar a soberania nacional. É um setor estratégico, é a segunda frota em estado de guerra. A FAB, né, tendo necessidade de aviões para levar medicamentos, alimentos... Tem que recorrer à aviação civil, né? Exatamente. Por esse motivo, há a necessidade da limitação do capital. E eu fiz uma exigência, porque o chinês não podia aparecer com 100% do capital. Ele teve que usar laranjas. Esses laranjas, portanto, tinham que provar que eles tinham imposto de renda compatível com o capital aportado, e eu queria saber a entrada oficial do dinheiro do chinês no Brasil pelo Banco Central. E estes dois ofícios, que são de estrita legalidade, que foram reconhecidos no Poder Judiciário como uma inovação e necessária para que se possa investigar a origem dos recursos, foi o motivo de eu começar uma guerra inigualável com o governo Lula. A partir daí, a ANAC foi monitorada diuturnamente pela Casa Civil, ao ponto
de nós termos ficado em cárcere privado no Ministério da Defesa durante 7 dias. A ANAC foi transferida para o Ministério da Defesa e nós não podíamos trabalhar nem despachar o caso Varig se não fosse dentro do Ministério da Defesa. É muito interessante. Bom, continua, por favor. Continua, depois eu tenho. E aí tem todo esse desenrolar do caso Varig. Eu sei que eu não posso me alongar muito porque a gente tem uma limitação de horário, mas foi uma batalha muito grande, veiculada de forma pulverizada na imprensa. A Justiça do Estado do Rio de Janeiro participou intensamente na colaboração para que esse projeto de interesse do próprio governo se viabilizasse contra os interesses da nação e da própria... Tem uma outra coisa que eu acho importante também você colocar aí, são as indenizações dos aposentados, dos funcionários da Varig que ficaram absolutamente abandonados pelo governo. Sim, né? Eles foram roubados, né? Isso é um assalto à mão armada, porque eles colaboraram com o fundo privado aéreo durante toda a sua vida funcional e depois, quando chega numa idade de aposentadoria, eles simplesmente foram surrupiados pela intervenção do governo. Hoje, você tem aposentado do aéreo ganhando R$120. A imprensa tem gente que morreu, tem gente que entrou em depressão, outros se mataram. Tem gente que se matou, era isso que eu ia falar agora, que a imprensa não divulga, porque há uma política de não divulgação de suicídios, porque pode simular outros. Eu não entendo muito disso, eu não entendo de comunicação. Mas, de qualquer maneira, se mataram sim, as pessoas estão na penúria, eles fizeram greve de fome. Não apareceu uma Maria do Rosário para falar de direitos humanos, com um senhor de mais de 70 anos, dormindo 9 dias no aeroporto Santos Dumont, sem se alimentar, em greve de fome, porque recebe uma miséria que ele não consegue sustentar a família dele. Veja se apareceu alguém lá do Ministério, Secretaria da Dona Maria do Rosário, para dar apoio a ele. Enquanto isso, e no mesmo período, houve aquela morte daquele assaltante no Rio de Janeiro, que foi um escândalo no governo, a defesa que se fez sobre o assaltante que tinha sido assassinado por um policial. Quer dizer, é uma inversão de valores inigualável. Beira a um anarquismo, para te dizer isso, dentro da minha visão pessoal. Porque você destrói o que existe e não tem nada melhor para colocar no lugar. É simplesmente a metodologia da destruição para, de forma totalitária, implantar o seu novo projeto de governo, que é bolivariano, e isso ninguém discute. Agora, inclusive, a Gol e a TAM foram, agora, numa estatística recente, foram colocadas como uma das companhias aéreas menos seguras do mundo, né? Depois de tudo isso. Então, porque assim, com a confusão que eles fizeram com a Varig, que congelava a rota, o juiz proibia de passar a rota para as outras empresas, tinha uma outra política, que era de exigir que a TAM e a Gol sobrecarregassem as horas de voo de suas aeronaves, porque tinha um monte de passageiros que estavam nos aeroportos, porque a Varig continuava vendendo passagem em que pese ela não poder mais voar. E o governo, através do Poder Judiciário e da intervenção do Roberto Teixeira no Poder Judiciário, ia bloqueando as ações da agência reguladora, para que um dia pudesse vender essa empresa, que foi a priori vendida por 20 bilhões de dólares, e depois é vendida por 380 milhões de dólares. Então, você não sabe como é que uma empresa que vai diminuindo, que tinha 50 aeronaves, passa para 15 aeronaves, supervaloriza dessa maneira. Mas isso eu também posso explicar. É uma troca da dívida de INSS que havia com a holding do Nenê Constantino nas concessões rodoviárias, que são 540 concessões rodoviárias que eles têm, e a dívida do INSS era muito maior do que ele injetar dinheiro e comprar a Varig. Quer dizer, tudo é um jogo que é arquitetado e não aparece na mídia, em que pese você dar entrevistas, e aí os bloqueios que são realizados, eu também não sei qual é essa metodologia, mas eu sou testemunho concreto de várias entrevistas que tem e que não saíam depois, porque eram bloqueadas, com todas essas revelações. E em nome de
defender os interesses, então, dessa negociata com a Varig, eles sobrecarregaram as duas empresas nacionais. Isso foi esgotando o equipamento. A Varig, a Gol e a TAM passaram a voar muito mais horas do que voavam, sem poder parar para fazer manutenção. Oi? E os aeroportos também sucateados, né? Aquela coisa dos grooves da pista de São Paulo também. Eu me lembro que eu era o avião que era o seguinte, inclusive fui dado até como morto naquele acidente, que eu estava voando e estava uma tempestade terrível, e aí tinha problema do equipamento do avião, tinha problema do groove da pista, do tamanho da pista, tinha N irregularidades, e não só no aeroporto de São Paulo. Né, a gente sabe que, poxa, o Congonhas também foi eleito agora um dos piores aeroportos do mundo, né? E aí quando a gente fala que a infraestrutura, fora as aeronaves, além de sobrecarregadas, eles colocaram mais cadeiras. Hoje em dia a gente não consegue nem sentar na cadeira, né? De tão apertada. Exatamente. Então, além dessa questão que você está colocando e da falta de infraestrutura dos aeroportos, que foi uma opção também do governo Lula. Ao invés de investir na reforma, digamos assim, das pistas, porque eu não sei se você sabe, apenas 4 pistas no Brasil têm groove. Que é um absurdo, o Belém do Pará, que chove todos os dias, não há groove naquela pista. Então, ao invés de se priorizar o projeto de segurança dos aeroportos, eles foram construindo e reformando os terminais para ter um aeroshopping, porque no aeroshopping você dá a concessão para as lojas, e cada concessão é uma negociação. Portanto, é muito mais interessante do que fazer, do ponto de vista econômico, de quem pretende ter a lucratividade em tudo, é muito mais interessante do que a garantia da segurança daquele aeroporto. Então, se você pegar o preço... Oi? A reforma no Santos Dumont é uma das coisas mais bizarras, porque parece que aquele domo lá todo azul, que deve ter sido uma nota, toda aquela reforma, aquilo era para Vladivostok, para o Canadá, aquilo jamais poderia ser para um país com 40 graus, porque aquilo é uma estufa, aí os ar-condicionados não funcionam, o aeroporto... e tem uma outra coisa também que é muito interessante, 99% dos embarques são feitos pelo ônibus e não pelo Finger. Por que seria isso? Afinal de contas, eles construíram 1000 Fingers e a gente tem que ir lá para o Buzum. Tipo, 99% eu vou de Buzum, seja lá para o lugar que eu for no Brasil. Então, os Fingers têm uma quantidade fixa ali, e como o aeroporto tem muito mais pousos e decolagens do que aquele quantitativo de Fingers, para supostamente não ter o atraso de voo, eles optam por utilizar os ônibus para levar as remotas. Isso é uma das justificativas técnicas. Eu já imaginei que esse negócio de Buzum era uma mamata, alguma mamata aí. Isso é que eu ia chegar. O que tem que ser investigado também é o valor dos contratos com essas empresas de ônibus que levam entre o terminal e o ônibus. São contratos superfaturados. As empresas são as mesmas. É carta marcada. Então, vale muito mais a pena. Não ter, precisa de 5 operadores de Finger. A Infraero tinha 2 operadores de Finger. Ora, tem 2, então tem que usar o ônibus. Mas, na verdade, era tudo para inchar o contrato com as empresas que transportam do terminal até a aeronave. Ou seja, não existe eu não conheci um projeto, e eu passei por vários governos. A Procuradoria do Estado de São Paulo, em São Paulo, é quem detinha, à minha época, não sei hoje se já foi alterado, a competência exclusiva para dar consultoria às secretarias. Porque assim a gente tinha autonomia para dar o parecer para o secretário e dizer para ele: isso está errado, isso é ilegal e não pode. Bom, e, portanto, eu passei por várias administrações. Pela administração do Quercia, Fleury, Mário Covas, comecinho do Geraldo, quando Covas morreu, até chegar no governo federal. Eu nunca vi, em nenhuma administração, que todos os projetos de governo, sem exceção, tem algum interesse privado por trás. E privado junto com os governantes. Não é um interesse mais da iniciativa privada.
É privada no sentido da pessoa física do governante. Olha, Denise, eu recebi por várias fontes que eu tenho dentro do governo, jornalistas, empresários, de que sempre houve um percentual de propina entre essa associação espúria entre o público e o privado, tipo 20%, uma coisa assim. Mas dizem que o percentual do PT é inédito, tipo 35%. Então, eles fizeram uma profissão, eles transformaram uma cultura de corrupção numa mega cultura de corrupção. Né? E isso a gente tem que deixar bem claro que o PT é que arrombou a boca da Matilde, porque se era ruim e já era um roubo, foi mais ou menos o dobro que nós estamos agora. E a coisa gera mais percentual e mais especulação em torno de gerar mais negócios espúrios pela mamata ser cada vez mais suculenta, né? Sem dúvida. Lógico, porque isso tem que ter... aumenta o percentual na medida em que eles levam o dinheiro para os seus interesses pessoais, para as suas pessoas físicas, e para tal da causa, e tal do projeto da causa, que é o acúmulo de recursos para as próximas eleições. E não é à toa que, nessa altura do campeonato, está tendo um julgamento para saber se vai poder ter ou não aporte de recursos privados nas campanhas. Evidente que não há interesse do governo petista que todas as campanhas possam ter aportes privados. Eles já têm o dinheiro, eles não precisam mais. Já estão com 2 bilhões de reais. Eles ao longo de 12 anos. Eles têm essa militância que é xiita, religiosa, que tem o dízimo, que agora se cotizou para o genuíno, para o delúbio, essa coisa ridícula, lamentável, e que funciona, diga-se de passagem. Então eles estão com muito dinheiro em caixa, e isso aí é também uma outra pergunta. Como é que vocês, de partidos menores, estão vendo essa perspectiva de não ter arrecadação de dinheiro privado, que seja proibido realmente? Eu vou te falar do PEN 51 e da nossa pré-candidatura. Nós temos, desde o começo, a proposta de utilizar muito as redes sociais, um novo modelo de campanha, porque nós sabemos que nós temos pouco tempo no horário de televisão. Você sabe ao certo, mas você não sabe ainda ao certo porque ainda depende de outras alianças, né? O tempo de televisão. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, é muito menos do que o governo terá. Certo? São quase 30 minutos. É a né? aliança majoritária. Então, nós temos pouco tempo de televisão, a gente tem que usar ao máximo as oportunidades das redes sociais, que tem uma força e vem demonstrando essa força. Espero que a gente consiga tirar das redes e levar para as ruas as nossas forças. Tem um banco de talentos, isso é uma coisa interessantíssima, para mim até inesperada. Como a população sente que algo de muito errado está acontecendo e que precisa de mudança, e que alguém que tem coragem de apontar as mudanças, e é óbvio que eu estou desagradando muita gente com o meu discurso. Eu não tenho a menor dúvida, mas eu não posso me apresentar à nação como alguém que, a qualquer custo, com o discurso que for, quer votos. Eu quero votos com a verdade, com quem acreditar nas nossas propostas. Do contrário, não vale a pena, é mais um político carreirista a enganar o Brasil. Que não é a minha intenção e eu não preciso disso também. Então, a gente vai utilizar muitas redes, a gente tem a expectativa de, até por ser polêmica, é óbvio que todo polêmico vem de um pouquinho mais de jornal, pode ser que a imprensa nacional passa a ter interesse nas nossas entrevistas, não pela gente nem pela nossa campanha, mas porque as pessoas acabam comprando mais jornais para lerem o que o polêmico disse. Então nós queremos ocupar todos os espaços para veicular a verdade, para poder construir, junto com a seriedade deste país, um bloco de oposição e despertar essa oposição que ainda está para essa nova forma oposicionista e verdadeira de lidar com a nação, para que a gente tenha um bloco de oposição no primeiro turno e que gere o segundo turno. Nós precisamos urgentemente da união de todos para gerarmos o segundo turno.
Isso é o primeiro passo e o mais importante, porque a Dilma e o PT jogam com a sua eleição no primeiro turno, porque sabem as dificuldades que terão no segundo turno. Isso é muito claro. Com todo o dinheiro que eles têm, as ruas estão demonstrando, e demonstraram especialmente no ano passado, um clamor por mudança, uma percepção de que o desvio de recursos está maculando áreas de interesse estratégico, como saúde, como educação, como segurança. Isso eles não conseguem mais maquiar. Você veja o que está acontecendo em São Paulo. É uma loucura, justamente no ano eleitoral, começa a bombar um monte de problemas no estado de São Paulo, como aumento do número de ônibus queimados. E vai aumentar mais. Eles estão querendo tirar, eles querem pegar o PT aqui em São Paulo, que é a joia da coroa, e eles estão fazendo isso com o PSDB aqui em São Paulo, e vamos combinar que até com o aliado deles lá no Rio de Janeiro, o Cabralzinho se deu mal, porque, na verdade, eles têm outros interesses de colocar outras pessoas lá, o que pode até provocar um racha muito sério do PMDB com o PT, o que seria muito interessante, só em termos de ver o circo pegar fogo, não é verdade? Concordo plenamente com você. Nem é só o circo pegar fogo, né? Para eles vai ser um circo pegar fogo, mas para nós, do Brasil, é a oportunidade de, neste vácuo, aparecer alguma proposta séria para o país, né? Porque ninguém mais aguenta. Eu acho que nem o próprio governante está aguentando toda a palhaçada que foi instalada nesse país. É tudo maquiado, é tudo marketing político. Eu gostaria muito de pedir, inclusive, Lobão, que você convidasse a presidente da República a participar de um hangout. Porque ela não é capaz de ter um debate ao vivo com ninguém. Quantas vezes o Congresso Nacional propôs uma acariação entre o que eu dizia, o que estava acontecendo no caso Varig, com as provas que tinha, e a Dilma. E ela nunca aceitou. O bloco da base, junto com o governo, montou um batalhão e um exército para não aprovar a cariação dela comigo. Então, eu acho que seria muito interessante ela ser entrevistada e demonstrar a sua performance, a sua capacidade de concluir apenas um raciocínio. Mas é óbvio, a primeira coisa que eu falei na abertura do nosso Hangout é que era exatamente com você que estávamos abrindo essa temporada de entrevistas com pré-candidatos à vice-presidência, à presidência da República. E, evidentemente, que seria um prazer inenarrável ter a Dilma aqui falando, explicando. Agora, eu queria perguntar uma coisa para você. Você agora falou um negócio que você já estava se insurgindo e se indignando desde a época que você entrou na Varig. Uma pergunta que você vai ouvir com toda certeza vai ser exatamente isso. Eu estava falando com o Tuma Júnior agora também, provavelmente também, ele dentro do panorama do livro dele, que é o seguinte: vão chegar para você e dizer, mas você era do governo, você era a situação, barará, barará, e por que agora, ou desde quando você começou a se opor ao governo? Não, na verdade, eu era uma técnica integrando um governo, né? A priori foi isso. E uma técnica escolhida e convidada para entrar no governo, no começo do governo Lula, porque o pessoal da subchefia para assuntos jurídicos que estava assumindo, que lá estava na época, não tinha tanta experiência em direito público, tendo em vista os currículos. E eu fui chamada porque eu tinha um trabalho desenvolvido no governo Mário Covas que era muito reconhecido. Me interessava estar numa instância federal que eu desconhecia, porque eu já estava me preparando para um novo projeto que um dia poderia chegar na minha vida. Agora, muito bom que eu e o Tuma tenhamos participado do governo Lula. Nada melhor do que quem foi testemunho da realidade para trazer à tona à nação os bastidores do que não é revelado. Porque, do contrário, as análises sempre ficam na teoria. A oposição que lá não está, sabe o que está acontecendo, mas não consegue entender qual é o mecanismo que eles estabelecem para realizar e alcançar os seus intuitos. Nós não. Nós podemos dizer exatamente como é que eles operam e trabalham. E, por isso, nós é que teríamos condições plenas para rever o que eles desfizeram dentro da administração pública. O caminho de ida é o mesmo caminho de volta.
Perfeito. Agora, eu imagino que você deve ter documentos que daria até um livro. Eu fico imaginando como é que todo esse histórico que você vivenciou, ele poderia, assim como o Thomas Júnior, ser como houve um tuitaço agora de todo o povo clamando pelo Tuma no Congresso Nacional, com tudo, aquelas evidências todas, aquilo não ter tido uma repercussão mais grave é uma coisa muito lamentável. Do seu lado, como é que você pode imaginar que, com todas as informações que você tem, você poderia transformar isso numa situação em que o Congresso pudesse te chamar para que você pudesse esclarecer a população em geral, né? Eu já tive 3 vezes no Congresso Nacional, especialmente no caso Varig, eu me mantive durante 8 horas e meia ao vivo na Globo News, fazendo todas as denúncias. Continuo à disposição de todos os congressistas. Quem quiser me convide, eu estou sempre pronta para poder clarear para o país a verdade dos fatos. E, por sinal, eu queria aproveitar essa oportunidade que a gente está aqui para alertar a todos que nos assistem que amanhã nós temos um convite ao Tuma no Roda Viva, que é uma oportunidade excepcional para a nação poder ouvir a realidade e a verdade comprovada, porque ele traz provas em seu livro, de como a metodologia de assassinato de reputações é realizada pelos petistas. Muito bem. Porém, eu gostaria de alertar que, por conhecer por dentro a máquina administrativa e como funciona o PT, eles certamente montarão uma estratégia para tentar desqualificar a fala do Tuma Júnior. E se isso ocorrer, muito provavelmente, será o primeiro passo para eles tentarem desfazer o contrato que existe entre a TV Brasil e o Roda Viva, e a TV Cultura. Eu gostaria muito que esse alerta fosse feito aqui na rede, para que todos nós estejamos mobilizados, para que a desqualificação que eventualmente tentem sobre ele não venha a ser repercutida. Isso foi feito comigo. Eles primeiro começaram a me desqualificar porque tinha uma foto minha fumando charuto, um crime nacional fumar charuto. Nunca vi isso, foi estampada na primeira página do Estado de São Paulo, num domingo, porque eu estava fumando charuto. Ora, eles não são tão progressistas, tão inovadores, defendem casamento gay e mulher que fuma charuto. Não pode. Então, não era mulher não pode, era o começo da destruição da imagem. E daí eles vão passando por vários episódios e floreando um pouco as situações, de forma que quando você vai se manifestar, as pessoas já estão em dúvida quanto à sua fala. Você lembra daquele filme O Informante, que destruíram, é real o fato, que destruíram todo o histórico e a credibilidade de um diretor de uma grande empresa de cigarros, porque ele tinha feito uma denúncia sobre um componente que estava sendo colocado no cigarro para viciar as pessoas mais rapidamente? Acabaram com a vida do cara. Mas primeiro desqualificaram, porque quando ele foi chamado a dar a sua entrevista na CNN, ninguém mais acreditava, ele já tinha sido estampado como um louco nacional. Então, Isso a minha alerta isso aconteceu também. Gostaria muito que as pessoas tivessem consciência dessa estratégia que é montada por este governo e pelo estado de coisas que vivemos. E, portanto, escutem o que o Tuma tem a dizer. Ignorem tentativas de desqualificação. Isso faz parte de uma estratégia de guerrilha que tem que ser alertada. Perfeito, Denise. Eu quero informar a todos também que, em virtude de ser uma entrevista com pré-candidatos, a gente vai fazer um tempo, que a gente geralmente tem 1h30, mas o tempo da gente vai ser mais curto, por motivos óbvios. Eu queria só que você, Denise, desse as suas últimas declarações para que a gente possa encerrar o programa.
um enorme prazer estar podendo falar contigo. Volto a dizer que agradeço em nome dos cidadãos brasileiros o imenso trabalho cidadão que você vem realizando. Quero deixar muito claro para as pessoas que nos escutam que os princípios conservadores, que muitos me indagam por que eu defendo esses princípios conservadores, eles não são dogmas, nem tampouco ideologia. É, na verdade, um estado de mente, é um tipo de caráter, é uma forma de olhar a ordem social e civil. Nada mais é do que um conjunto de sentimentos. Essa essência conservadora resgata as coisas permanentes e não se agrada com o caos para o qual a sociedade que migra para o politicamente correto, sem ter a consciência da ideologia de esquerda embutida neste politicamente correto, que gera o caos, porque esta é a estratégia para a manutenção de um poder e instalação do totalitarismo. Então, é isso que eu gostaria de estar dizendo a vocês. É uma grande oportunidade, eu estou à sua disposição e a de todos que quiserem debater. Não tenho nenhuma restrição de tema. A minha proposta é a formação de um bloco de oposição, a realização de um segundo turno para que a gente consiga, de vez, mudar o estado de coisa que temos nesse país. Ok, Denise, muito obrigado. Eu desejo a você toda a sorte nessa campanha. E vamos torcer, não somente vamos torcer para que a verdade venha à tona, mas estaremos todos lutando, cada um na sua posição, para que a verdade venha à tona e que a gente consiga, o mais breve possível, mudar essa situação terrível que a gente está vivendo no Brasil com o PT. Muito obrigado, Denise. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo, tchau. Obrigada a todos.